Secretaria de Mobilidade Urbana faz reunião com vereadores para discutir rota de cargas pesadas. Reportagem mostra atribuições do Ministério Público. Jacareí realiza sexta edição da Feira do Bolinho Caipira. E ainda, Liga de Futebol de Jacareí faz solenidade de abertura do Campeonato Jacareizão 2017. Confira essas e outras informações. O Notícias de Jacareí começa agora. Olá, boa tarde. O secretário de Mobilidade Urbana, Edinho Guedes, e sua equipe realizaram reunião com os vereadores na Câmara Municipal no último dia 26 de junho para esclarecer dúvidas sobre a rota de cargas pesadas. O projeto já está em fase de adaptações e instalações de placas em uma das rotas. Veja mais detalhes com Lucimara Nascimento. Para uma nova rodada de esclarecimento sobre a instalação da rota de cargas pesadas em Jacareí, que vai impedir a passagem dos caminhões acima de 4 toneladas ao centro da cidade, os vereadores, o secretário de Mobilidade Urbana e equipe estiveram reunidos na Câmara Municipal no último dia 26 de junho. Esse processo, que teve uma primeira audiência pública na própria Câmara no mês de maio e passou por outras 3 audiências em outros locais, já está na fase de adaptação do plano piloto e instalação de sinalização. Então nós fizemos um projeto piloto e daí trouxemos ao contato da população, dos sindicatos das transportadoras, dos caminhoneiros, que é muito importante que eles deem a contribuição para que a gente possa lapidar e ficar cada vez mais customizado o plano para que a gente consiga atingir nosso objetivo principal, que é o quê? Combater a fuga do pedágio, que são caminhões que entram na cidade, deterioram o nosso asfalto, atrapalham o trânsito, colocam em risco a nossa população e equilibrar também as atividades econômicas, aqueles caminhoneiros aqui da cidade que trabalham e que geram renda aqui. Segundo o vereador Paulinho dos Condutores, mesmo com as reuniões e audiências, muitas dúvidas surgiram para os caminhoneiros da cidade. Então, a preocupação da gente foi muito grande, né? Inicialmente a gente começou a discutir isso, a gente viu também a preocupação de muitos caminhoneiros, principalmente os caminhoneiros autônomos, né? Mas aqui hoje eu vou ter reunião com o secretário de Mobilidade Urbana, que está explicando para a gente, né? Que está aceitando sugestões nossas, o que deve melhorar ou não. Foi positivo a iniciativa do secretário da Mobilidade vir conversar e esclarecer o projeto para os vereadores, porque acho que todos os vereadores receberam muitas reclamações, muitas solicitações de empresários, donos de depósitos, até mesmo de postos de gasolina. Como que vai ser? Porque se não é bem explicado, não tem como a gente também solucionar a dúvida dos munícipes que vêm ao nosso encontro. O secretário revelou na reunião que o maior problema encontrado neste processo foi mesmo a falta de informação da população. Na ocasião, foi esclarecida inclusive a dúvida que os caminhoneiros com placas de Jacareí não serão impedidos de circular na cidade, mas apenas nos horários de restrição total, das 7 horas às 9 horas e das 17 às 19 horas, para dar mais fluidez ao trânsito. Algumas pessoas que não puderam ir nas audiências entendiam que as restrições iam valer para todos os caminhões, o que não é verdade. Então, no primeiro momento, essa é a maior dúvida. E depois entender, né, qual foi a motivação, qual foi a lógica, de como nós definimos cada rota, qual é o motivo, quais são os números que muita gente desconhece, que por dia entra na cidade mais de 7.500 caminhões. A Secretaria de Mobilidade Urbana criou 7 rotas para o corredor de cargas pesadas do município, mas decidiu começar esse processo com a instalação de placas de sinalização aqui na Avenida Humberto Castelo Branco, que faz parte da Rota 5. Nesta avenida, todos os dias, passam 935 caminhões de cargas pesadas, uma boa parte para fugir dos pedágios da Via Dutra. Além das placas de sinalização, no local também foram realizadas blitz educativas, que continuarão no mês de julho. Responsável pelo estudo e elaboração do plano, a diretora de administração Daniele Vilar explica por que essa avenida foi a escolhida para ser a pioneira no corredor de cargas pesadas. A Avenida Castelo Branco ela é uma principal rota de fuga de pedágio. Então a gente começou por ali, principalmente para tentar pegar a fuga de pedágio, em primeiro lugar. Segundo, porque a Nova Dutra nos ajudará a divulgar para as pessoas de fora da cidade que Jacareí já tem uma rota de carga, então a gente acredita que, sendo assim, a gente diminui o fluxo por todas as rotas. E, em terceiro lugar, para liberar a nossa ponte,
porque a rota de fuga é passando pelas duas pontes. Então, a gente percebe que, se a gente diminuir o fluxo nessa via, a gente já consegue diminuir bastante o fluxo de caminhões no centro da cidade. Na reunião com os vereadores, também foi esclarecido que antes do início das autuações em 1º de agosto, o próximo passo é que os caminhoneiros da cidade façam um cadastro de suas placas no Atende Bem da Prefeitura, no Sindicato dos Transportadores Autônomos de Carga, o Sinditac, ou no Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas, o Sindivapa. Além disso, a instalação do corredor de rotas terá vários meios de divulgação e mais 2 audiências públicas. O site já tem uma consulta pública hoje sobre esse assunto. Quem quiser entender um pouquinho mais, vai lá no site da Prefeitura, clica lá no Rota de Cargas e entende um pouco do projeto, dá sua contribuição. É importante que a gente saiba, a gente já fez grandes avanços, grandes modificações no projeto, né, por conta dessas sugestões. O projeto está muito bem elaborado, muito bem explicado. Eu creio que quando começar, a Câmara pode ajudar na divulgação, fazendo matéria, divulgando e também entendendo o projeto e dando aconselhamento. É obrigação do Ministério Público a manutenção da ordem jurídica e também a defesa dos interesses individuais e sociais da população. Por esse motivo, é preciso informar aos cidadãos qual a função e a importância do órgão, assim como em que situação ou situações a pessoa pode recorrer ao Ministério e como deve proceder em caso de denúncia. Por esse motivo, fomos às ruas perguntar aos munícipes se eles conhecem o trabalho desenvolvido nessa instituição pública e também mostrar como procedem em todas as fases de uma denúncia. Você sabe qual é a função do Ministério Público e em quais situações podemos recorrer a essa instituição? Eu não entendo muito do assunto, então assim, eu só sei mesmo o Ministério Público, mas entender mesmo é a finalidade. O Ministério Público, que eu entendo, é um órgão que ajuda o cidadão, né? Então, quando a gente tem que recorrer, qualquer coisa de lei, essas coisas, eles ajudam o cidadão a reivindicar alguma coisa, né, em relação à lei. Na verdade, o Ministério Público ele é o fiscal da lei, né? Ele denuncia algum crime, alguma infração penal, pelo que eu entendo. Só que no meu caso, por exemplo, eu tive que recorrer ao Ministério, ainda estou esperando ainda o laudo, sobre retificação do nome do RG. Já tem 1 ano isso. Aí manda para o Ministério Público já aprovou, agora está na mão do juiz para dar deferimento, sim ou não, né? Pois essa instituição pública, embora tenha as mesmas garantias do Poder Judiciário, é autônoma e tem como obrigação defender os interesses da população de forma isenta e apartidária, atuando em áreas que vão desde os direitos do consumidor até assuntos envolvendo valores ambientais, urbanísticos, culturais ou sobre a defesa da infância e juventude, dos direitos humanos e também o combate ao crime. O Ministério Público é uma instituição permanente prevista na Constituição Federal para a defesa dos interesses coletivos da sociedade, tanto na área de segurança pública, né, na apuração de crimes, e como em outras áreas cíveis, né, para a defesa de interesses meta-individuais. E em casos de denúncias, precisamos nos atentar aos procedimentos adequados. Os promotores criminais em Jacareí trabalham no fórum. Tem uma seção própria do Ministério Público, onde o munícipe poderá procurar os funcionários da instituição, narrar seu caso, buscar uma entrevista pessoal com o promotor de justiça, se for o caso, e da mesma forma o Ministério Público na área civil ou não criminal atende na rua 3 de abril, 32, em horário comercial, também pelo telefone 3961-3332, em horário comercial. Eu estava numa denúncia no ano passado, vendo a situação da Santa Casa, né? Tenho amigos funcionários da Santa Casa, e estava conversando com um amigo e fiquei sabendo que teria uma reunião, né, fechadas, porque na verdade foi naquela época da greve, enfim, fechadas com um vereador na situação no momento, naquela época, né, inclusive que nem hoje é mais vereador. E eu acabei indo para ouvir, né, as denúncias, enfim.
E a denúncia feita por Gilson Cardoso se encaixou na área de cidadania do Ministério, sendo um ato em defesa do patrimônio público, que teve início em maio de 2016 e ficará em processo de investigação até outubro desse ano. Segundo o munícipe, a ação já garantiu algumas reformas para a Santa Casa, assim como a compra de alguns materiais. A denúncia que eu fiz na época foi em 2016, que virou todo esse processo todo, que graças a Deus conseguiu que fosse gasto alguns milhões na Santa Casa para ter feito toda essa reforma que foi feita, enfim, esses materiais foram comprados. Foi a denúncia primeiramente em âmbito de predial, né? Que não sei se todo mundo lembra, mas acredito que a maioria lembra, que no ano passado nós tínhamos uma Santa Casa sucateada, né? Tinha camas enferrujadas, pedestrais enferrujados, falta de medicamentos, enfim. E aí, nessa reunião, eu vi tudo isso das próprias funcionários que trabalham ali ou que trabalhavam. Normalmente, o primeiro contato da pessoa com o Ministério Público é para orientação jurídica. Muitas vezes o caso é individual e a pessoa recebe a orientação sobre como proceder e defender seu direito, inicialmente extrajudicialmente, se for o caso, judicialmente. Em outros casos, quando se verifica uma dimensão coletiva para o problema, a promotoria registra o caso e parte para uma apuração própria e adoção de providências. E por se tratar da Santa Casa, que hoje eu uso, né? Eu faço parte do SUS, eu uso, acredito que a maioria das pessoas usem também a Santa Casa hoje, né? Que nem todo mundo tem dinheiro para pagar um convênio, né? E também acredito eu que quando você paga um convênio, você está pagando 2 vezes a saúde, né? Porque já está cobrada nos seus impostos. Eu ouvindo toda aquela situação, aquelas denúncias de alguns funcionários da Santa Casa sobre alimentação, sobre má conservação do ambiente. O Ministério Público é uma instituição de portas abertas para a população que deve sempre procurar quando houver algum problema de ordem jurídica, porque no mínimo vai receber uma orientação jurídica. De qualquer forma, também, se o problema for de ordem coletiva ou meta individual, o promotor vai adotar as providências cabíveis para a solução do problema extrajudicialmente ou, se necessário, judicialmente. Lembrando que a sede do Ministério Público de Jacareí fica localizada no centro da cidade, na Rua 3 de Abril, número 32, com funcionamento das 8 às 18 horas. E o telefone para contato é o 3961-3332. Se você precisa de algum serviço realizado pelo Atende Bem Cidadão, que fica no prédio da Prefeitura, já pode contar com um novo horário de atendimento. Quem nos conta mais detalhes é a repórter Rudmila Rodrigues. O Atende Bem Cidadão, que fica no térreo do prédio da Prefeitura, está atendendo em novo horário. E para nos trazer mais informações, eu converso com o Leandro Fogaça, que é o gerente de atendimento ao cidadão. Leandro, conta para nós, então, como ficou o horário de atendimento e o que isso vai impactar no atendimento à população. Claro, Rudmila. O atendimento aqui no Atende Bem, na Praça de Atendimento ao Cidadão, ele era das 8 às 5. E a gente, como não fecha para o almoço, tinha um impacto muito grande na hora do almoço. É o que é o nosso tempo de espera. É o nosso indicador mais crítico. Então, para poder diluir esse tempo de espera, nós estendemos o horário de atendimento das 7 às 6 da tarde, das 7 da manhã, das 7 da manhã às 6 da tarde. Então, com 1 hora antes e 1 hora depois, abrindo as portas às 7 da manhã, o munícipe já pode vir aqui, quem puder se disponibilizar nesse horário, já pode vir aqui para dar entrada nos seus processos. Quais os principais serviços do Atende Bem, né, que oferece à população hoje? Olha, eu acho que as 2 principais áreas hoje se concentram na tributária, que é a renegociação da dívida ativa, que é a nossa maior demanda, mas também com a nova emissão do fluxo de credencial de idoso, de estacionamento, a gente tem tido bastante demanda também. Então, acho que são os 2 principais aqui nossos hoje. Obrigada pelas suas informações. Lembrando, então, que o prédio, né, do Atende Bem fica aqui junto ao Paço Municipal e o atendimento, então, será das 7 às 18. Rudmila Rodrigues para a TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Obrigado, Rudmila Rodrigues. Uma promessa do taekwondo, a atleta Sofia Cardoso, aqui de Jacareí, se classificou para o Pan-Americano Campeonato, mas teme não conseguir viajar devido à falta de patrocínio. A nossa repórter e também atleta Daniela Santos nos conta mais na reportagem. Foco, disciplina, raciocínio rápido e muito treino. Esta é a rotina da adolescente Sofia Cardoso, de 12 anos. Desde os 4, o taekwondo a une ainda mais a família e, ao mesmo tempo, lhe dá prazer por praticar o esporte que já a tornou uma vencedora. Quando eu era pequena, a gente
meio que quando a gente praticava taekwondo, por fazer eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, a gente ficava junto. Então eu sempre gostei por causa que a gente ficava junto fazendo. Praticantes do taekwondo, os pais também a orientam na rotina intensa. A mãe, que é formada em nutrição, cuida de sua alimentação. O pai acompanha seus treinamentos. Até o irmão gêmeo da Sofia tomou gosto pela modalidade e também é um atleta mirim. Como fruto de todo o seu esforço, Sofia integra a seleção brasileira na categoria cadete até 41 quilos e se classificou para os campeonatos mundial e pan-americano da modalidade no mês de abril, mas pode ter o sonho ameaçado. Por conta de falta de recursos, a Sofia teve de desistir de participar do campeonato mundial. Agora, família e treinador correm contra o tempo para conseguir que ela participe do Pan-Americano, que será disputado em agosto na Costa Rica. Família, amigos e treinador já buscaram ajuda financeira de empresários e entidades da cidade e até mesmo de municípios vizinhos, além de organizarem uma festa junina para chegar ao valor necessário para a viagem da atleta e do treinador, que é estimado em R$ 9.000. A gente está correndo atrás para conseguir, né, como a gente já desistiu do Mundial, para a gente foi assim doloroso mesmo, né? Seria nosso segundo atleta do Mundial. Nós tivemos em 2015 a Paloma, que foi, ela já não estava mais com a gente, mas foi a atleta nossa aqui da base que foi para o Mundial. Ela teve que sair da cidade para conseguir um apoio lá fora e lá fora ela conseguir ir para o Mundial. E agora estamos correndo atrás. Quando a gente desistiu, né, não foi fácil para mim como professor, não foi fácil para ela como atleta, não foi fácil para o pai, para a mãe, né, nem para os amigos do treino que estavam tentando ajudar. E agora a gente está fazendo de tudo para a gente não desistir também do Pan-Americano. Não está fácil, nós não conseguimos todos o valor ainda, né? E esse investimento, mesmo que ela ainda seja nova, é muito importante, porque ela é uma promessa no taekwondo, né? São poucos que conseguem chegar no nível que ela está. Os pais não escondem o orgulho da filha e falam sobre a importância do esporte no desenvolvimento da sociedade e do apoio para que um atleta consiga se desenvolver a longo prazo. É um prazer ver eles lutando, uma arte marcial que eu faço desde os 16 anos, e ver eles ter o amor, não por imposição, porque eles gostam também, ter amor pela arte marcial. E assim, com o mundo do jeito que está, jovens do tamanho deles já estão fazendo coisas ilícitas, eles fazendo coisa saudável, sendo exemplo para outros jovens na escola deles, todo mundo, sabe? Tem o amor por eles, vê o carinho, porque eles são diferentes, estão fazendo diferença no mundo. Então, além de eles estar fazendo uma arte marcial que eu amo, minha família gosta, ela está ainda sendo exemplo para os jovens que estão vindo aí. O apoio é necessário, nenhum atleta olímpico se faz da noite para o dia, precisa de incentivo desde as categorias de base para que ele tenha estrutura financeira, emocional para chegar no topo e reconhecer de onde ele veio e o apoio que ele teve, que é desde os familiares, a prefeitura local, aos amigos, aos comerciantes, a todos, porque ele vai saber valorizar de onde ele veio e onde ele chegou, porque ele não é um só, ele é um todo. Eu sou a Sofia, atleta titular da seleção brasileira. Eu vou estar representando o nosso país no Pan-Americano, fazendo um esporte que eu amo. E, por favor, seja um patrocinador, me ajude. Fica aí a nossa torcida para a pequena Sofia, que ela represente aí a nossa cidade. E obrigado também à repórter faixa preta, Daniela Santos. Depois do intervalo, por bom resultado obtido no IDEB, escolas municipais de Jacareí recebem homenagem da Câmara Municipal. Os detalhes já já.